Paz, igreja, tô vendo aqui o tempo, graças a Deus, Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todos sempre. Eu quero aqui compartilhar uma palavra que está ardendo no meu coração e existem alguns fatos bastante curiosos e interessantes que eu quero compartilhar com todos vocês. E é a primeira vez que eu falo disso aqui no canal, e se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto que eu vou estar falando, deixe seu pedido aqui embaixo que eu volto a falar de mais igrejas da Ásia. Mas eu quero compartilhar hoje sobre um tema que muito está ardendo no meu coração no livro do Apocalipse, onde ali há uma revelação e o livro inteiro é um livro de revelações em que Deus vai dar para o apóstolo João lá na ilha de Patmos. O Senhor Jesus ele havia liberado uma palavra para João que ele não iria morrer como os demais. E João, ele faleceu, morreu bem velhinho, idoso. Ele faleceu com muitos dias e a palavra que o Senhor Jesus havia liberado havia acontecido. E interessante que a igreja havia, nesse período, né, na história da igreja primitiva, do surgimento, nessa história, a igreja, o número de adeptos, de cristãos, estava aumentando. E o imperador, naquela época, perseguidor, ferrenho, né? Ele mandava matar, mandava queimar em praça pública e alguns ele, como João, ele mandou para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha banhada pelo mar Egeu e essa ilha é uma ilha rochosa que tinha muitas cobras, serpentes e os prisioneiros que eram mandados para lá, amada igreja, dificilmente voltavam com vida. Certamente as pessoas que eram mandadas para lá eram picadas por cobras, por serpentes e não voltava com vida. E ele já enviava propositalmente, sabendo que a pessoa não iria voltar, mas havia uma promessa na vida de João. Havia uma palavra liberada do Senhor Jesus sobre a vida de João. E João ele foi enviado para lá com um propósito. O propósito era de receber essa revelação inteira do livro do Apocalipse. É um livro difícil, é um livro simbólico, é um livro que fala sobre fatos futuros, fatos estes que alguns já estão acontecendo no nosso dia a dia e outros fatos que irão acontecer mais para frente aqui na Terra. Então o livro ele começa falando sobre a majestade de Deus, falando do Senhor, e hoje eu quero aqui me ater somente à igreja de Éfeso. E eu quero dizer aqui, dentro da minha visão, da minha percepção, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que essas igrejas representam cada tipo de crente, cada tipo de cristão, cada tipo de personalidade, de comportamento, de temperamento, e nos chama atenção por conta disso. E eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do versículo 2, que diz assim: Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus e puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar do seu castiçal, se não te arrependeres. E ali ele vai falando, né? Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele vai dizer, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, em outras traduções, em outras versões bíblicas, fala o primeiro amor. Essa igreja ela era uma igreja rica, era uma igreja abastada, era uma igreja que de Éfeso, né? Éfeso era a capital da Ásia Menor e era uma igreja que estava naquele centro pagão. A deusa nessa época era a deusa chamada Diana ou Ártemis,
que era a deusa da fertilidade. Ela era representada por uma figura feminina que tinha vários seios, e o culto a essa deusa envolvia bebedices, orgias sexuais, prostituição. E isso está um pouco relatado lá em Atos, no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo, durante 3 anos, ele vai pregar nessa cidade de Éfeso, e aqui João vai enviar essa carta. E aqui o Senhor ele vai falar acerca de algumas características dessa igreja que eu quero ressaltar, que ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Era uma igreja rica, uma igreja com muitos bens, uma igreja abastada financeiramente, era uma igreja que tinha obras, que trabalhava, que fazia evangelismo, que tinha uma movimentação muito grande. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho. Ela trabalhava, fazia muitas coisas concernentes ao reino de Deus. Eu sei a tua paciência. Era uma igreja que tinha um fruto, né? Um fruto, né, do Espírito. Era paciente, trabalhava, e que ela também não tolerou a maldade. Ou seja, amada igreja, era um perfil de uma igreja que possivelmente agradaria ao Senhor. E ele vai repreender, ele vai falar: porém, eu tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor, que deixaste a tua primeira caridade. Sabe o início da vida cristã? Aquele fervor, aquele ardor, aquele brilho nos olhos, aquele brilho, aquele anseio pela busca da presença. Orava mais tempo, lia a Bíblia mais tempo, frequentava, estava mais tempo na igreja, nos cultos de oração, nas vigílias de oração. Era avivada. Deus entregou até dons e talentos, mas com o tempo isso foi se esfriando, e o Senhor Jesus ele vai falar: arrepende-te, traz a memória e volta, arrepende-te e volta, lembra-te de onde caíste. De repente você que está aí, você caiu, mas o Senhor está falando: volta, lembra-te de onde caíste. E para você que caiu, a palavra do Senhor diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Esse é dia de se levantar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Irmãs e irmãos, o tema da pregação de Jesus de Nazaré e João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E para finalizar aqui, ele vai falar sobre os nicolaítas, que eram pessoas cristãos, né, que comprometeram a sua fé para participarem de pecados, de situações pecaminosas em Éfeso. Então essa igreja ela traz muitas lições. A primeira lição é voltar ao primeiro amor, voltar à essência, voltar a praticar as primeiras obras, porque certamente Deus irá realizar muito por intermédio da sua vida, na sua vida e por intermédio de você. Se você quiser ouvir mais desse assunto aqui, as próximas igrejas, Esmirna, Tiatira, sinaliza aqui embaixo, Filadélfia, Sardes, eu estarei falando um pouco mais sobre isso. Paz.